nessa oportunidade, compartilhar com você uma reflexão sobre a convivência com pessoas medrosas ou inseguras e de que modo isso afeta a nossa vida. Isso é algo tão sério que Moisés, ao estabelecer as leis da guerra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20 e versículo de número 8, ele diz o seguinte: E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. A questão do medo, da insegurança para as batalhas da vida é algo muito sério, seja ela no aspecto físico ou no aspecto espiritual e até emocional. Isso é tão sério que nós podemos tomar como exemplo quando Gideão convocou o povo para a guerra. Ele conseguiu aglutinar cerca de 32 mil homens. Quando ele fez essa pergunta e disse para que aqueles que eram tímidos e medrosos que voltassem para sua casa, desses 32 mil, voltaram 22 mil, sobrando apenas 10 mil. Então veja que o número de pessoas medrosas, com o perigo que está diante de si, é um número bastante expressivo. O medo, ele consiste num tipo de insegurança e até de perturbação causada pela consciência de um perigo real ou irreal e iminente. Só que o grande problema do medo é que essa insegurança de pessoas que convivem conosco, infelizmente, podem afetar a nossa vida. Um olhar negativo para tudo, um olhar sempre pessimista para as coisas, infelizmente, tem um impacto sobre as nossas emoções e sobre o modo como nós encaramos os desafios. Por esse motivo, quando nós estamos diante das batalhas, das guerras, dos desafios da vida, é importante nós tentar trazer para o nosso lado pessoas otimistas, pessoas corajosas, pessoas que conseguem enxergar o lado bom das situações. Infelizmente, eu tive já o desprazer de conviver com pessoas que são extremamente medrosas quanto à necessidade de tomar decisões. A nossa vida, ela é feita de decisões constantes, algumas mais sérias, outras nem tanto, e essas decisões, em muitos momentos, elas precisam de uma atitude de coragem para nós escolhermos qual o caminho seguir. O grande problema em relação ao medo é que a pessoa acaba ficando inativa, ou seja, ela fica paralisada diante dos desafios da vida, por medo de errar, por medo de ser criticado, enfim. Existem inúmeros fatores que geram medo. Mas a vida, infelizmente, há situações em que nós fizemos as nossas escolhas e erramos. Se erramos, temos que ter a ousadia, a coragem de procurar uma saída e acertar. Agora, ficar paralisado por medo de ter que decidir, de ter que enfrentar os desafios, infelizmente, isso é algo muito prejudicial, porque há pessoas que passam a vida toda com medo de perigos, algumas vezes reais e algumas vezes imaginários. E a vida passa, o tempo passa, e quando elas percebem, o tempo passou e elas permanecem no mesmo lugar. E se nós convivemos com pessoas assim, infelizmente, há uma tendência de nós nos comportarmos como elas, porque a convivência entre as pessoas gera uma sintonia. E quando nós nos sintonizamos com pessoas medrosas, pessoas negativas, pessoas pessimistas,
nós temos a tendência de nos tornarmos como elas ou, em alguma medida, absorvermos esse medo, essa ausência de coragem para a nossa vida. Se não fosse assim, a Bíblia não daria respaldo para o que eu estou falando. Porque observe que, quando o povo iria para a guerra, aqueles que eram tímidos, aqueles que eram medrosos, deveriam ficar em casa. Por quê? Porque era muito melhor ir com um exército pequeno para a guerra do que com um exército muito grande composto de pessoas medrosas. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, corajosas, destemidas e que olhem a vida com otimismo, confiando que Deus é superior a todas as coisas e que na ausência de forças, Ele nos dá. Um forte abraço, que Deus te abençoe.